Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas videoaulas. Essa aula está sendo postada no dia 21 de junho. Amanhã de manhã, o Brasil enfrenta a Costa Rica na Copa do Mundo. Por isso, nosso canal está se antecipando para publicar a terceira aula especial de Copa do Mundo. Nessa aula nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso adversário. Isso para ajudar vocês vestibulandos na prova de atualidades. E depois nós vamos discutir uma questão do Enem sobre futebol. Primeiro vamos conhecer algumas atualidades sobre a Costa Rica, o nosso adversário de amanhã. Segue um quadro. A Costa Rica fica na América Central, fazendo fronteira ao norte com a Nicarágua e ao sul com o Panamá. O país se destaca na região pela estabilidade econômica e pelo elevado padrão de vida, com o IDH de quase 60%. O país conta com uma cadeia de montanhas e vulcões cortada por um antiplano, a Meseta Central, bem como duas planícies costeiras, uma banhada pelo Oceano Pacífico, outra pelo Mar do Caribe. O turismo tem como principal atração os vulcões em atividade, e a produção econômica tem por base a banana e o café, e a queda desses dois produtos no início da década de 90 mergulhou o país em crise. A capital é San José. Agora vamos discutir uma questão do Enem de 2017 que tinha o futebol como temática. Uma questão que mostra uma triste realidade do nosso futebol. O mercado de trabalho é muito pequeno. Só consegue viver de futebol quem tem muita sorte. Segue um quadro. Enem 2017. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso aproximou ainda mais o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com a fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm que percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica A. O despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. B. Garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. C. Falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol. D. Investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte. E. Despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela esportiva para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito e vamos entender também por que você errou, se é que você errou. E não se esqueça que você não deve se culpar pelo teu erro. Imagine se cada craque a nível de seleção ficasse se culpando por cada erro que cometesse. O pênalti que perdeu, a falta cometida, a maioria deles teria desistido antes da hora.
Até mesmo aqueles que conseguiram seguir uma carreira satisfatória teriam perdido essa chance. Mas nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa, mais do que torcermos pelo Brasil na Copa, nós estamos torcendo por você, torcendo pela tua vitória no teu concurso. Então nós pedimos que, por mais absurda que tenha sido a tua resposta, não desanime. Apenas entenda o que te levou a errar. A primeira coisa é entendermos por que o gabarito é a letra E. A pergunta é o que o texto critica. O principal assunto desse texto são os jovens que investem muito na carreira de futebol. Falando inclusive daqueles que, depois de investirem tanto tempo nesse sonho, deixaram de investir em experiência. Então o que esse texto critica é exatamente o que diz essa alternativa E. A despreocupação desses jovens com uma formação paralela à formação esportiva. Com que objetivo? Mostrar que esses jovens deveriam se preocupar em poder atuar em outra área da vida. Como é o caso de vocês que estão fazendo vestibular. Vocês estão se preparando para atuar num setor da vida diferente do futebol, que ofereça mais oportunidades de trabalho. Vamos então analisar as alternativas incorretas. Muitos de vocês podem ter marcado a letra D, que é quase certa. Mas se você marcou essa alternativa, você tem que ter o seguinte cuidado. O texto não fala que o investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação profissional gera frustração e desilusão profissional no esporte. O texto coloca essa frustração como consequência de outras coisas, como o longo processo seletivo que os jovens têm que percorrer, e não como consequência do pouco investimento do atleta na formação escolar ou na formação profissional, não importa. Isso o texto coloca como um erro que ele, o jovem, comete, mas não como gerador da frustração ou da desilusão profissional com o esporte. A letra A comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias ausente no texto. O texto fala alguma coisa sobre despreparo dos atletas profissionais em ajudar as próprias famílias a superarem a miséria? Não, o texto não fala em nenhum despreparo. O texto fala que o sonho deles é o sucesso que os levaria a sustentar a família. Isso não é despreparo. Se você acha que eles estão despreparados e marcou essa alternativa, convém lembrar que você sempre tem que deixar que a opinião do autor do texto prevaleça sobre a tua. Afinal de contas, a questão tem que ser respondida de acordo com o texto. A letra C também comete o erro da extrapolação. O texto não pode criticar algo de que ele não fala. Falta de investimento dos clubes para que os atletas possam viver do futebol. Não existe isso no texto. Você pode até concordar que isso exista, mas você tem que responder a pergunta de acordo com o texto. A letra B comete o erro da contradição, ou seja, a geração de uma ideia que está em desacordo com outra ideia contida no texto. Que garantia de ascensão social é essa que existe pela carreira de jogador? O texto diz exatamente que essa garantia não existe. Que se o atleta não for selecionado, acaba tendo que abandonar a carreira. Isso muitas vezes ficando à margem da sociedade. O que existe é ascensão social, em alguns casos, como o de Ronaldo Fenômeno, Pelé, entre outros. Mas a garantia não existe, pelo menos de acordo com o texto. Essa foi a terceira aula especial de Copa do Mundo e foi postada no dia 21 de junho, véspera do jogo contra a Costa Rica. A próxima aula será postada na manhã do dia 27 de junho, quando à tarde o Brasil enfrenta a Sérvia pela Copa do Mundo. Então a próxima aula será a quarta aula especial da Copa do Mundo da Rússia. O nosso canal é voltado para você
que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que estão fazendo essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O Aprenda a Língua Portuguesa busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. E você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas aulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.